O ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira, em Maceió, Alagoas, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o cumprimento imediato de sua pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A ordem de prisão, vista por muitos como um movimento simbólico de endurecimento por parte de Moraes, aumentou a tensão no entorno de Jair Bolsonaro, que também é alvo de investigações na Suprema Corte. De acordo com a defesa de Collor, ele foi detido por volta das 4 horas da manhã, quando se preparava para embarcar para Brasília, onde planejava se apresentar voluntariamente. Collor está sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas. A prisão de Collor foi interpretada no núcleo político de Bolsonaro como mais do que o encerramento de um caso isolado. Ela sinaliza que o STF, sob a relatoria de Moraes, está disposto a acelerar o julgamento e a execução de penas de figuras públicas envolvidas em casos graves, mesmo aquelas com histórico político relevante. Com Bolsonaro sob investigação por tentativa de golpe e outras acusações, e também apostando em recursos como forma de adiar uma possível condenação, cresce o receio de que Moraes aplique a mesma linha dura no caso do ex-presidente. A possibilidade de uma condenação ainda em 2025, seguida da rejeição rápida de recursos, acendeu alertas nos bastidores do bolsonarismo. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o ex-presidente, atacando o magistrado e comparando o caso ao processo contra seu pai. O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, ao negar monocraticamente o segundo embargos da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso. Alexandre cerceia ilegalmente a defesa, escreveu Flávio no X. O senador diz que existe um jogo de cartas marcadas e pretende fazer o mesmo com seu pai após a condenação. Mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará, jogo de cartas marcadas. Alexandre converte o alto significado do Estado democrático de direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder. Prosseguiu. Vale lembrar que Flávio se livrou das denúncias de rachadinha da época em que era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes, após quase 2 anos de análise do caso, negou 2 recursos apresentados pelo Ministério Público que tentavam reabrir o processo. A avaliação no entorno do ex-presidente é de que o ministro do STF caminha para acelerar o desfecho das investigações envolvendo Bolsonaro, especialmente no caso da suposta trama para impedir a posse de Lula, e não deverá aceitar recursos que forem considerados meramente protelatórios. A condenação de Collor tem como base provas reunidas durante a Operação Lava Jato, incluindo delações premiadas, e-mails, documentos internos, planilhas e registros de entrada em empresas. O principal ponto da denúncia é a influência política de Collor na BR Distribuidora, exercida por meio da indicação de diretores da empresa, segundo depoimentos de delatores como Nestor Cerveró, ex-Petrobras, Ricardo Pessoa, UTC Engenharia e o doleiro Alberto Youssef. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Collor favoreceu a empresa UTC em licitações da BR Distribuidora, possibilitando que a empreiteira vencesse 4 contratos em apenas 6 meses. Em troca, teria recebido R$20 milhões em propina, repassados por operadores ligados a ele. Um relatório produzido pela própria BR Distribuidora revelou que as propostas da UTC apresentavam padrões estatisticamente improváveis, demonstrando que a empresa teve acesso antecipado às planilhas de preços. Além disso, e-mails e documentos internos mostram que empresas concorrentes foram excluídas do processo licitatório, o que reforça as denúncias. Há também registros de entrada de Ricardo Pessoa na sede da BR Distribuidora em datas estratégicas das negociações, além de uma planilha com cronograma de pagamentos que coincide com os avanços nas obras contratadas. A defesa de Collor contestou a veracidade desses documentos, mas o relator do caso, ministro Edson Fachin, considerou que há diversos elementos que comprovam os relatos. A denúncia contra Collor foi apresentada em 2015 pela PGR, e ele virou réu em 2017. O STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. Ao condená-lo em 2023, a Corte considerou prescrita a acusação de organização criminosa. Segundo a PGR, Collor teria recebido R$26 milhões entre 2010 e 2014 por intermediar contratos da BR Distribuidora. 2 diretores da empresa haviam sido indicados por ele. Os contratos envolviam revenda de combustíveis e construção de bases logísticas, entre outros serviços. 3 delatores da Lava Jato mencionaram pagamentos ao ex-senador. Alberto Youssef disse ter entregado R$3 milhões, Ricardo Pessoa falou em R$20 milhões e Rafael Ângulo relatou repasse de R$60 mil em espécie. A Polícia Federal apreendeu em uma casa de Collor em Brasília carros de luxo como Ferrari, Porsche e Lamborghini, todos ligados a empresas de fachada. A condenação foi confirmada pelo STF em 2023,
e, após a rejeição de diversos recursos, incluindo os embargos infringentes, que questionavam a dosimetria da pena, Moraes concluiu que as tentativas da defesa foram meramente protelatórias, ou seja, com o objetivo de atrasar sua detenção. Com isso, determinou a execução imediata da pena. A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da Corte, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, escreveu Moraes em sua decisão. Gilmar Mendes, ministro do STF, suspendeu o julgamento que analisava a decisão de Moraes. Apesar disso, o ex-presidente segue preso, já que a ordem de cumprimento imediato da pena continua em vigor. A decisão do magistrado interrompeu a sessão que havia começado nesta sexta-feira às 11 horas, no plenário virtual, e terminaria às 23h59. O plenário virtual segue aberto para manifestação dos demais ministros. Flávio Dino já votou com Moraes, mas a análise será retomada em plenário físico, com data ainda a definir. A defesa recorreu tentando reduzir a pena por corrupção passiva, o que poderia levar à prescrição do crime e deixá-lo cumprir apenas os 4 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. O pedido, no entanto, foi rejeitado pelo STF em novembro de 2024, por 6 votos a 4. O tribunal manteve a condenação original e negou a tentativa de reverter o julgamento anterior. Com a prisão de Fernando Collor, Jair Bolsonaro pode ser a 10ª pessoa a ocupar o cargo de presidente e ir para a cadeia. Ele pode ser condenado a até 39 anos. Os outros presidentes a já terem sido presos são: Temer, detido pela Operação Lava Jato em março de 2019, confessou ter repassado R$ 1,1 milhão em propina a Coronel Lima, militar amigo do ex-mandatário. Lula foi preso injustamente em abril de 2018 em Curitiba, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão à época. Ele foi solto depois de 580 dias. Todas as condenações do petista foram anuladas em março de 2021, após a Corte considerar que elas foram aplicadas por um tribunal que não tinha competência para julgar seu caso. Jânio Quadros, que perdeu os direitos políticos após o golpe militar de 1964, não foi oficialmente preso, mas condenado ao confinamento em Corumbá, Mato Grosso do Sul, por 120 dias em julho de 1968. Naquele ano, ele fez críticas ao regime durante entrevista. Juscelino Kubitschek, sendo acusado de corrupção e aliança com comunistas após o golpe militar de 1964. 3 anos depois, participou da Frente Ampla pela Volta da Democracia, mas acabou sendo levado à prisão, onde permaneceu por alguns dias, até ser conduzido para seu apartamento, onde cumpriu um período de regime domiciliar. João Fernandes Café Filho era vice-presidente quando Getúlio Vargas, então chefe de Estado, cometeu suicídio, em 1954. Ele assumiu o posto por 1 ano e teve que se afastar do cargo após sofrer um ataque cardíaco. Quando estava prestes a voltar à presidência, Café Filho foi cercado por um grupo militar em seu apartamento e permaneceu preso em seu apartamento até que sua renúncia fosse confirmada pelo STF. Arthur Bernardes, 12º presidente do Brasil, enfrentou forte oposição ao ser eleito, em 1922. 10 anos depois, já como ex-presidente, foi um dos apoiadores da Revolução Constitucionalista, em São Paulo, que tentava acabar com o governo de Getúlio Vargas. Ele foi preso em setembro de 1932 e partiu para o exílio em Portugal logo depois, passando 1 ano e meio no país. Washington Luiz, último presidente da República Velha, foi preso no Forte de Copacabana em 1930 e levado para exílio na Europa. Ele nunca mais atuou na política após a detenção. Marechal Hermes da Fonseca, que foi o 8º presidente da República, de 1910 a 1914, teve a prisão decretada em 1922, 8 anos após deixar o cargo, pelo então mandatário Epitácio Pessoa. Sua detenção foi motivada por uma crítica à intervenção federal que ocorria em Pernambuco na ocasião.